Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha incoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Olha, irmãos, vamos fazer desse domingo um domingo de bastante louvor e alegria na presença de Deus, amém? Vamos sentar um pouquinho, você que está em casa, nos acompanhando de qualquer parte do mundo, tá? Que Deus alcance você no hospital, na penitenciária, na tua casa, aonde você estiver, tem bênção para ti e tem lugar para você aqui, tá? Existe lugar para você aqui na igreja. Jesus não te condena, Deus não te condena. Ele está chamando, vinde a mim, os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos nós que estamos aqui na igreja, um dia chegamos quebrados na presença do Senhor, como aquele vaso quebrado, uma pessoa sem sentido na vida, mas o Senhor nos deu um sentido para viver. Deus nos abençoou e quer abençoar você também. Quem aqui está feliz, meus irmãos? Digam todos glória a Deus. Vamos dar aquele glória a Deus para tremer tudo isso aqui? 1, 2, 3. Opa, pode melhorar, sim ou não? Sim. Quem ama Jesus, diga amém. 1, 2, 3. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Vamos cantar com alegria. Vamos lá. Vai batendo palma bem bonita assim, ó. Tchá, tchá. Deus habita no meio dos louvores. Vamos lá, gente. Vamos lá. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando sobre os montes. Vamos ficar de pé para fazer assim, ó. E ele vem saltando sobre os montes. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus olhos a fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua Se tem alguém apagado aqui, vai pegar fogo. Incendeia, Senhor, a sua casa. Deus. Vem incendiar. Ó, o tempo de cantar. O tempo de cantar chegou. Creia, hein? O tempo de dançar. Creia. De novo. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. Ele vem. E ele Oh, vem saltando sobre os montes. Faz assim, ó. Dá um saltinho assim, ó. E ele vem, Dá um saltinho. e ele vem saltando sobre os montes. E os seus cabelos, diga. E os seus cabelos são brancos como a neve. E dos seus olhos a fogo. Vamos lá, igreja. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem Faz assim, ó. incendiar. E ele vem. E ele vem saltando sobre os montes. Ele vem. E ele vem saltando sobre os montes. Mais uma vez. E ele vem. E ele vem saltando sobre os montes. E os seus cabelos. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os olhos do Senhor. E os seus olhos a fogo. Incendeia,
Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua dor. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem, Senhor. Vem me incendiar. Incendeia. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Agora a voz da igreja. Incendeia, vai. Incendeia. Incendeia. Vai fazendo assim, ó. Incendeia, Senhor, a sua casa. Eu quero o fogo de Deus aqui neste lugar, vai. Incendeia, noiva. Incendeia. Vem, vem incendiar. Faz assim, ele vem, olha, ele vem. E ele vem, ó. E ele vem saltando sobre os montes. Dá um saltinho assim, ó. E ele vem saltando sobre os montes. Cabelos. E seus cabelos são brancos como a neve. E os olhos do Senhor. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Oh, Deus, incendeia. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Levante suas mãos agora. Incendeia sua noiva. Vai. Vai. Incendeia. Vem, Jesus. Vem, incende. Você que tem fome de Deus, diga de novo. Incendeia sua noiva. Incendeia. Vem, Jesus. Incendeia, Senhor, a sua casa. Oh, glória a Deus. Vamos aplaudir nosso Senhor Jesus. Pode aplaudir bem forte. Diga glória a Deus, gente. Fala comigo, o tempo de chorar passou. Irmão, talvez eu e você já choramos muito na vida. Sim ou não? Meu Deus, pastor, como eu chorei. Pois é. A gente tem que administrar as nossas emoções e os sentimentos para a gente não ficar o resto da vida, ok, irmãos? Chorando. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz, o choro, ele existe. Todos nós choramos por alguma coisa. Choramos a dor de um ente querido, uma perda, por não talvez termos conseguido realizar o que sonhávamos um dia realizar. Mas dura uma noite. Aí você fala, Deus, eu entrego nas tuas mãos a minha vida. E eu quero um novo tempo agora. Eu quero um tempo do romper das barreiras. Eu quero um tempo de alegria. Eu quero um tempo de vitória. Eu quero um tempo, Deus, que eu quero ser uma pessoa livre, uma pessoa abençoada. Eu quero um tempo, Deus, que ainda que a figueira não floresça, eu quero me alegrar na tua presença. Eu não quero mais ser um cristão preso em coisas materiais. Eu sei que o Senhor vai suprir, que o Senhor vai abençoar, mas eu quero me alegrar na tua presença. Quando você é pleno, quando você é completo em Deus, você pode ter muito, você pode ter pouco. Você se alegra diante de Deus. Ele te abençoa, diga amém, irmãos. Então não vamos deixar o inimigo, o Deus desse século, enganar a gente, pessoal. Eu tenho dito, prosperidade é bom. Sim, eu não sou hipócrita não, eu falo para ti. É dom de Deus, é maravilhoso. Mas a roupa que a gente está usando vai apodrecer, o carro vai apodrecer. Gente, o nosso corpo vai apodrecer um dia, você sabe disso. Os ossos, a carne, do pó viemos e ao pó voltaremos. E a gente não vai levar nada para o céu, até porque lá no céu, tudo que existe aqui nesse mundo de bens materiais é muito pequenininho em relação a toda a glória que existe lá no céu. Quem está entendendo? Diga graças a Deus. Meu irmão, o ouro e a prata vale alguma coisa lá para o céu? Não vale nada, irmão. Não vale nada. Então, vamos lutar para ter uma vida boa? Sim. Vamos prosperar. Ter o melhor da terra, porque somos filhos de...
Por que o crente tem que ter uma vida lascada? Porque ele tem o pensamento de pobreza, ele tem um pensamento pequenininho. Por isso que o crente, alguns deles ou vários deles, não quero generalizar aqui, vive uma vida lascada, não são ricos. Cadê os crentes bilionários, milionários, para Deus usar a nossa riqueza para impactar o mundo? Quem está entendendo? Diga amém. Cadê os crentes bilionários, milionários? Por que o cristão tem que ser lascado? Claro que não. Jesus falou, eu vim trazer vida e vida com... Quem está entendendo? Diga amém, irmãos. Então fala comigo, eu não quero ser um crente lascado. Diga, eu quero ser um cristão abençoado pelo poder de Deus. Diga amém, Jesus. Você poder comer bem, dar um bom estudo para o teu filho, ajudar bem a obra de Deus, ter uma vida que alguém vai olhar para você e vai falar, você é de Deus? Sim, eu sirvo a Jesus. Puxa, que vida abençoada que você tem. Você vai falar, vamos para Jesus também, vamos servir a Jesus, porque Ele está chamando todos para ter uma vida com abundância. Vamos sentar um pouquinho? Eu tenho raiva, irmãos, da miséria, da derrota, sabe? Eu tenho raiva porque isso é do diabo, não é de quem? Não é de Deus. Eu tenho raiva da doença, porque a Bíblia diz que Jesus carregou a doença. Aí vem uma doença maldita lá do inferno, toma conta do nosso corpo. Não, está amarrado em nome de Jesus de Nazaré. Eu tenho raiva desse espírito que destrói família, casais. Eu tenho raiva desse demônio, porque Deus abençoou o homem e a mulher, diz, cresçam, multipliquem, vocês vão formar uma família linda, uma família abençoada. Mas aí o demônio vem, colocando uma mágoa, um ressentimento, um ciúme, uma revolta, uma rebeldia, destrói totalmente a família. E nós precisamos nos apegar com Deus, para lutar, para que a palavra do Senhor se cumpra em nossas vidas. Amém? Se está difícil para ti, se apegue com Jesus. Se você está vivendo o tempo das vacas gordas, se apegue com Jesus, meu irmão. Porque tudo passa. A luta vai passar. Pastor, e as vacas gordas? A gente tem que administrar o que vem na nossa mão. Cuidar bem. Porque nós teremos dias bons, dias difíceis, dias de glória, dia de guerra. E nós temos que nos apegar com o Senhor. Amém? Cantar a canção que o missionário canta, né? Atrás não volto, não volto não. Vamos cantar essa canção para receber a palavra? Diga amém, irmãos. Tá bom para vocês o clima aí? Oi? Tá bom? Pastor, esquentou. Esquentou porque o Espírito Santo incendiou a igreja, irmãos. Diga lá, irmã lá. Eu vi ela pulando, cantando. Tá bom o clima? Oi? Tá bom o clima, pastor? Tá bom, né? Tá bom. Então tá bom. Então vamos cantar. Vamos cantar agora uma canção bem bonita. Diga amém, irmãos. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Vamos lá? Ó. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. De novo. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto. De novo, estou seguindo a Jesus Cristo. Que bonito. Deste caminho eu não desisto. De novo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Declare. Atrás não volto, não volto. Depois da luta, depois da luta, vem a coroa e a recompensa é certa e boa. Depois da luta, vem a coroa. Atrás não volto, não volto não. Batendo palmas assim, ó. Estou seguindo a Jesus Cristo. Que coisa linda este caminho. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto. Bate palmas, Senhor. Se me deixarem meus pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, declare, atrás não. Estou seguindo, ó. Estou seguindo. Que lindo, irmão. Deste caminho bonito. Estou seguindo
atrás não volto. Atrás não volto, atrás não volto. Atrás não volto, atrás não volto. Não volto não. Vamos aplaudir o Senhor. Alegria, bem bonito. A Bíblia diz, resista o diabo, ele fará o quê? Ele tem que voltar atrás, ele tem que fugir, você não. Você está firmado na rocha que é Cristo, para viver tudo o que Deus tem para a tua vida, diga amém. Então não volte atrás. Se me deixar os meus pais, meus amigos, fulano, ciclano, não importa, Jesus está comigo, eu não volto atrás. E eu vou ganhar aqueles que Deus colocar no meu caminho, por meio da palavra e da minha fé. Não é porque alguém nos deixou que devemos torcer contra aquela pessoa, de jeito nenhum. A Bíblia Sagrada diz, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as... O segundo mandamento, tão forte e semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se alguém te deixar, continue orando por aquela pessoa, porque ela precisa ser abençoada, precisa de Jesus e precisa de alguém que ore por ela, que tem pessoa que se afasta de nós, não é porque nós somos maus não, é porque existe algo em nossas vidas que acaba incomodando as pessoas. Esse algo é a luz de Deus, que faz você ser uma pessoa separada num bom sentido, tá? Separada num bom sentido, separada do mundo, separada do pecado, da desonestidade, separada daqueles grupinhos que só falam ali chocarrice, que escarnecem da família, do casamento, da igreja de Deus. Esse grupinho é ruim, esse grupinho a gente não pode ficar no meio deles. E eles querem nos envolver, mas a Bíblia Sagrada diz que a gente deve reprovar estas obras, reprovar esta linguagem, que muitas vezes é abominável aos olhos de Deus, mas com sabedoria. Não adianta a gente ser ou seja, um fanático, né? Um religioso, ficar condenando. Não. O Daniel, lá na Babilônia, todo mundo comia daquela mesa, bebia da bebida que era colocada naquela mesa, e ele disse, pessoal, eu não quero, só isso. Ele disse não. Aí eu entendo, meu irmão, que quando a pessoa não quer realmente, ela não faz. Quando a pessoa coloca no coração, isso eu não vou usar mais, isso eu não bebo mais, naquele lugar eu não frequento mais, aquilo que eu fiz eu não faço mais, pronto, ela se libertou, porque a decisão partiu dela. Por isso que a igreja não pode forçar, a igreja não pode, ou seja, estar ali em cima da, tem que batizar, tem que fazer. Não, esse não é o nosso papel. O papel do pastor é trazer a palavra e persuadir você à fé, sim. Fala, olha irmão, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crer e for batizado será? Quem não crer, irmão, será condenado. Então, está na tua mão a decisão. Então, a igreja ela vai ajudando as pessoas. É como a escola, a faculdade. O professor está ali, ele vai dando o conteúdo da aula dele e tal. Tem aluno que anota tudo aqui e tal. No dia da prova ele acerta. De repente está formado, está atuando no mercado de trabalho, está prosperando. Mas teve aqueles, os bagunceiros lá, teve aqueles que nem prestavam atenção na aula, não conseguiram ir para frente. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem pessoa que não está conseguindo vencer, porque não está prestando atenção nas declarações de Deus. Deus fala conosco pela palavra, diga amém, irmãos. Deus fala com a gente pela palavra, também pode falar por meio de um louvor? Pode. Você está cantando, você está orando, você está entendendo ali o que Deus quer de você. Mas a hora que o pastor abre a Bíblia para te ensinar, é a boca de Deus falando com você. Ali eu não posso questionar, você não pode questionar. Aquele que questiona a Bíblia é o próprio diabo, é o próprio anticristo que questiona a verdade, a palavra de Deus. Porque de Gênesis a Apocalipse, ela não é de particular interpretação. Ela foi toda dada por Deus aos homens santos que a escreveram. Então, se tem alguém que critica a Bíblia, é diabo, é demônio, é o anticristo que já está no mundo, tá? E se levanta contra a fé cristã, se levanta contra tudo aquilo que é honesto, aquilo que é bom. Mas aquilo que é podre, eles aplaudem. Aquilo que não presta, eles riem, eles aplaudem, porque faz parte do contexto da vida deles. E a gente tem que orar, Deus, abra os olhos, Senhor. Abra os olhos, Senhor.
Abençoe esta pessoa, esse líder de Estado, essa autoridade, abençoa. Temos que orar para Deus abençoar e abrir os olhos. Quem está entendendo? Diga amém. E até pessoas da nossa casa, tá? Filhos que ainda não vêm para a igreja. O que está acontecendo com o teu filho? Ô pastor, meu filho não está vindo para a igreja. Olha, irmãos, o nosso papel de pai, a gente tem que fazer. O que um pai cristão deve fazer? Ele deve ser um exemplo para os seus filhos. Ponto, tá. Não adianta o irmãozinho da igreja ficar cobrando o filho para vir para a igreja, se ele só vive aprontando, se ele não é um exemplo para o filho, esquece. De hipocrisia o mundo está cheio, tá? O pai cristão, o homem de Deus, ele tem que dar exemplo dentro de casa para os seus filhos e tal. E aí não precisa ficar pegando o pé, filho, ô filha, tem que ir para a igreja, não. Ela vai sentir, o Espírito de Deus vai tocar. Fala, puxa, como o pai é feliz. O pai, ele está com 60 anos, ele parece estar mais forte do que eu, está mais feliz do que eu. O que é isso? Ele vai ver Jesus, ele vai ver Deus na nossa vida. Diga amém, irmãos. Ele vê aquela vida em nós e automaticamente ele vai. E aí, claro que a igreja é a instituição, a gente tem que respeitar a igreja que a gente congrega, conhecer a igreja que a gente congrega e não colocá-la em primeiro lugar. Em primeiro lugar é Jesus. Aí depois vem a instituição onde a gente frequenta, né? E se alguém perguntar para você, como que é a tua igreja? Meu irmão, eu sempre falo, a minha igreja lá, ela abre a Bíblia, ensina a palavra de Deus, faz a oração para Deus abençoar. A minha igreja é igual à igreja de Jesus Cristo, quando ele estava aqui no mundo. Ele entrava, pregava a palavra, orava, as pessoas eram abençoadas, ia lá fora, trazia mais pessoas. E a obra de Deus, a gente está complicando muito a obra de Deus. A gente está complicando, não pode complicar. A obra de Deus, ela é simples, mas ela tem que ser feita com amor, tem que ser feita de todo o coração. E aí o que você vai plantando, Deus vai abençoando na simplicidade. Você vai vendo a mão de Deus na tua vida, te levantando cada vez mais. Diga glória a Deus, irmãos. Na simplicidade, Deus vai te abençoando. No nome de Jesus, pastor não pode falar, eu te curei. Porque, da onde isso? O que cura uma pessoa é a fé no nome de Jesus. Diga glória a Deus. O que cura um enfermo é a fé no nome de Jesus que o pastor prega. Que a gente anuncia, olha, creia que Jesus pode. Aí a pessoa crê, o milagre acontece. Não é pela santidade do pastor, não. Porque às vezes o pastor não está nem tão bem assim com Deus. Às vezes o pastor, nós somos falhos igual você, tá? Eu sou homem igual a você. Eu não sou um ser especial. Eu sou igual a você. Nós somos iguais. O apóstolo Pedro, ele levantou um paralítico que estava na porta da igreja. Eu vou falar disso com você, tá? Eu vou falar disso com você hoje. Rapaz estava na porta da igreja pedindo esmola. O Pedro passou e disse, olha para nós. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aí Pedro falou para ele, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te. Mas a Bíblia diz que Pedro o tomou pela mão e o levantou. Não forçou não, ele ajudou o homem a se levantar. Porque não tem como você levantar uma pessoa que é paralítica, irmão, com uma mão ali. Você sabe que todo o peso, não tem como. Se você já carregou uma pessoa que não consegue, você sabe que todo é um peso diferente, você não consegue quase, né? Agora, o Pedro tomou a mão dele ali e o ajudou a levantar, mas aquele homem, ele se esforçou e fez a parte dele, e aí o Pedro ajudou. E o que aconteceu? Entraram na igreja. Ele não entrava antes, só ficava na porta, mas agora ele entrou. Aí o que aconteceu? Todo mundo começou a olhar para Pedro. Todo mundo começou a olhar. Pedro é tipo um pastor, né? Começou a olhar para ele. O Pedro ficou incomodado, porque o Pedro, ele era de Deus. E a gente que é de Deus tem que falar, Deus, que o Senhor cresça, que toda a glória seja tua. Continua me usando pela misericórdia. O Pedro ficou incomodado e falou, por que vocês estão olhando para mim? Não fui eu que curei esse homem. Foi a fé no nome de Jesus. Pronto. Aí ele começou a pregar. E aonde a gente vai ver aqui agora? Vamos fazer essa leitura aqui, que a gente já está no contexto aqui, está bem gostoso, né? Vamos abrir lá, no nome de Jesus, é Atos capítulo 3. Você entendeu o contexto, né, da história, o homem estava na porta, o Pedro entra, abençoa ele, toma ele pela mão, declara a cura dele, ele foi curado, entrou no templo, foi lindo ali aquele milagre, né? Atos capítulo 3,
versículo 16. Eu já falei o contexto para vocês, então vamos direto ao ponto. E pela fé, deixa eu ver aqui algo antes. Vamos ver aqui primeiro o 12. Pega o 12. E quando Pedro viu isso, todo mundo estava olhando para ele, achando que ele era alguma coisa, né? Ele era um homem de Deus. Diga comigo, Pedro era um homem de Deus. Olha o que diz aqui. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, que o povo naquela época pediu para soltar Barrabás, né, que era um ladrão, e mandaram prender e matar quem? Jesus Cristo. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, chegamos aqui, e pela fé no seu nome, a nossa fé tem que estar onde, meus irmãos? No nome de... Olha aqui para mim, a sua fé tem que estar nesse nome. Esse nome é poderoso. Os demônios, os anjos e os homens têm que se dobrar diante deste nome, que é o nome de Jesus. O nome que cura, que salva e que liberta. Diga glória a Deus. É este nome que vai te ajudar. O nome de Jesus. E olha o que diz aqui, no 16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este na presença de todos vós esta perfeita, o que, meus irmãos? Perfeita saúde. Diga glória a Deus, gente. Agora vamos continuar. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância. Você lembra o que Jesus falou na cruz? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o quê? Então, tudo o que eles fizeram contra Jesus é porque eles não tinham conhecimento, irmão. Jesus falou, pai, e furava ele, e cuspia nele, e batia em Jesus, e dizia, pai, eles estão na ignorância, estão cegos, eles não sabem o que fazem, então perdoa eles. Irmão, a gente tem que discernir. Às vezes a pessoa que está te atacando, ela é cega, ela não entende nada, e o inimigo quer que você fique com mágoa, o inimigo quer que você lute contra a carne, contra o sangue. A nossa luta nunca foi contra seres humanos, mas infelizmente estamos lutando hoje, até igreja contra igreja, pastor falando mal de outro pastor, irmão que critica, isso não existe, gente, isso aí é uma peça do demônio que está sendo pregada e tem muita gente caindo. A nossa luta não é contra irmãos, contra pastor, contra igreja, a nossa luta é contra o inimigo. Paulo diz lá em Efésios 6, olha, fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir as astutas ciladas do diabo, porque não tendes de lutar contra a carne, mas contra os espíritos malignos, os espíritos que agem nas regiões celestiais, os espíritos das trevas, mas a gente está lutando contra a gente mesmo. Você pode ver como é que está hoje uma guerra aí, pregador não sobe mais no altar para pregar a palavra de Deus, ele sobe no altar para ficar denegrindo, falando mal. Que engano do diabo que entrou nas igrejas, meus irmãos. E a gente tem que ficar na palavra aqui para Deus poder abençoar. Diga amém. Ficar na palavra, tá? E orar, pai, abençoa a igreja lá, abençoa o pastor lá. Esse é o nosso papel. Fazer igual Pedro. Quando o barquinho dele estava abençoado, ele falou, amigos, vem aqui. Ele chamou outros barquinhos. Outros barquinhos, entende, irmão? Nem era a pessoa que estava andando com ele, mas era outro pescador também que estava buscando as almas ali, o peixe. Pode vir, tem mais aqui. E encher os barcos. Deus quer que as igrejas se encham. Deus quer que o povo vá para a igreja. Deus quer que a nossa rede fique cheia. Mas a gente tem que lançar a rede, tem que trabalhar.
E quando Deus te abençoar, fala para o irmão, vem porque aqui tem bênção. Você tem que contar o seu testemunho, você tem que mostrar, a minha rede está cheia, Deus está aqui, Deus está operando, vem para cá e tal. Porque às vezes a pessoa está sofrendo e a gente precisa convidar ela. Pedro estava com o barco dele cheio e o barco dos amigos lá estava vazio. Você tem que olhar para a vida do teu próximo. Se a pessoa está vazia, está triste, você olha para ela e fala, fulano não está bem hoje não, hein? Não está rendendo, não está trabalhando. O que está acontecendo com ele? Deixa eu conversar um pouquinho. Ô fulano, bom dia, boa tarde e tal. Está tudo bem? E tal. Aí a pessoa começa a abrir o coração e você percebe que ela está precisando de uma palavra. Ela está precisando de uma palavra amiga, de alguém para fazer igual o Pedro fez, tomar pela mão e levantar aquela pessoa. Mas a gente tem que agir com esse amor, agir com essa fé, porque tem muitos barquinhos vazios aí. Muitos casamentos, famílias destruídas. E só está faltando uma coisa, irmão, um convite. Vem, porque está aqui. Deus vai abençoar. E a pessoa olha para tu e fala, teu barco está cheio? Sim, está aqui, pode lançar e tal. E lançaram também e Deus abençoou. Diga amém, irmãos. Então a gente tem que usar essa fé, esse bom senso, para abençoar a vida das pessoas. E olha só o que diz mais aqui. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância. Pedro falou, eu sei que vocês não têm entendimento, fizeram tudo aquilo por falta de conhecimento, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. 19, ele começou a pregar, arrependei-vos, está vendo, irmão? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério. Não é pela falta de luta, não. O tempo de refrigério não é porque tudo vai bem. O tempo de refrigério é por causa da presença de quem? O tempo de refrigério não é porque você está cheio de dinheiro, cheio de saúde. Não. O tempo de refrigério é porque você está crendo na palavra. Ninguém te abala, nenhum demônio te abala. A figueira pode falhar, a oliveira, mas todavia você está se alegrando no Senhor, no Deus da tua salvação. Diga amém aí, irmãos. Tempo de refrigério é quando você está na palavra. Você pode estar passando um momento difícil, você está ali na presença de Deus. Não, meu Deus está no controle. Eu já orei, já determinei. Quem confia no Senhor não se abala, permanece para sempre. O tempo de refrigério vem quando nós temos a presença do Senhor. Quando a pessoa não está bem com Deus, ela não tem refrigério na alma. Ela fica perturbada, ela fica tomada por uma depressão muitas vezes, tá? Ela fica pensando besteira, pensando em desistir. Tem que tomar cuidado. Porque a pessoa está enfrentando uma luta, mas tem refrigério. E a outra pessoa está enfrentando uma luta com vontade de se matar. Então, tudo depende da presença do Senhor. Ficou claro? É por isso que a gente tem que buscar sempre, para a gente não cair na condenação do inimigo, né? Então, aqui no 19, a gente para essa parte, né? Para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Vamos aplaudir Jesus, bem bonito. Aplauda o nosso Deus com alegria. Aquela salva de palmas bem forte. Meus irmãos, hoje nós vamos orar pela nossa descendência. Hoje eu vou fazer uma oração pela nossa descendência. Descendência é todos aqueles que vão descender de você. Seus filhos, seus netos, é de você para frente. Claro que nós oramos pelos pais, pelos irmãos, enfim, aqueles que nos antecederam. Mas a Bíblia Sagrada diz que a descendência do justo será poderosa na face da terra. Eu fiquei pensando nessa mensagem ontem, hoje, né? Acho que era uma da manhã mais ou menos, estava marcando ali, estudando um pouquinho, e depois pedi a Deus para abençoar esse dia. E Deus me deu esse versículo lá do Salmo 112, vamos abrir lá. Salmo 112. Fico feliz em vir em sua casa, erguei minha voz e canta, aleluia. Fico feliz em vir em sua casa, erguei minhas mãos e adora. Canta um pouquinho comigo. Fico feliz
erguei minha voz e canto, aleluia, fico feliz. Erguei minhas mãos e adoro. Vamos cantar mais forte agora um pouquinho? Vamos lá? Só um pouquinho mais. Vai. Fico feliz em vir em sua... Erguei minha voz e canto, aleluia, fico feliz. Tá, cadê os homens? Cadê os homens? Diga, estou aqui. Isso, macho valente, diga amém, irmãos. Cadê as mulheres de Deus? Então tá, os homens vão cantar assim, ó. Fico feliz em vir em sua casa, erguei minha voz e canto. Ah não, daí as irmãs vão falar, aleluia. Diga amém? Então, vamos primeiro os homens, tá? Só os homens lá. Fico feliz em vir em sua... Erguei minha voz e canta. Opa! Aleluia! Ficou meio esquisitinho, mas... Amém? Mas vai melhorar agora, sim ou não? No 3 as irmãs vão falar aleluia. Vamos dizer aleluia bem alto. 1, 2, 3. Não, você tem que cantar não. Aleluia! Já fala no ritmo em nome de... 1, 2, 3. Aleluia! Então vamos lá os homens, vamos os homens. Fico feliz em vir em sua casa, erguei minha voz e canto. Oh, que bonito, vamos aplaudir Jesus aí, irmãos. Ficou bem legal, viu? Bem bonito. A segunda parte diz, né? Erguei minhas mãos e adoro. É lindo, pessoal. Vamos ver isso aqui. Salmo 112, versículo 1. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem o que, meus irmãos? Grande prazer. Fala comigo, grande prazer. Como é bom fazer uma coisa que você tem grande. Nossa, aquilo te traz o que, meus irmãos? Alegria, sim ou não? O Davi falou, alegrei-me quando me disseram, vamos na casa? Então ele tinha prazer de estar aonde, meus irmãos? Na casa de Deus. A gente tem que cuidar da casa de Deus. A gente tem que abençoar a casa de Deus. E a casa de Deus é a nossa casa. A gente vem para aprender a palavra, Salmo 27, 4, né? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para aprender, para contemplar a formosura do Senhor. A gente precisa estar neste lugar, irmãos. Eu nasci, espiritualmente falando, na igreja. Tudo que eu aprendi foi na igreja. Você também. Diga amém. E a gente não pode parar de buscar o Senhor. Está cansado, está trabalhando, está viajando? Vem para a igreja. Eu não sei se o irmão... Ah, não, acho que o irmão vai vir à noite. Eu mandei uma mensagem, nem sei que horas era, irmão. De madrugada, eu acho. Mandei uma mensagem de madrugada. Não, acho que foi ontem. Não sei que hora que foi. Foi de madrugada, tá? E o irmão que recebeu a mensagem estava na estrada. Ele é caminhoneiro. Ele falou, pastor, vou chegar em Criciúma amanhã. Estou chegando. E qual horário do culto? À noite eu vou pegar. Dirigindo, viu a mensagem, eu estou aqui. E eu vendo, ouvindo o barulho do caminhão dele. Ele na estrada. Ele disse, amanhã eu vou aí, pastor. E hoje de madrugada, às 5 e pouco eu mandei a mensagem. Eu ouvi o barulho ainda. Ele ainda estava na estrada. Mas falou, vou na igreja. Então você vê, a pessoa está lá, ó. Às vezes viajou, está viajando, mas o pensamento na casa de Deus. Deus vê isso, sim ou não? Deus vê o nosso esforço, né? Olha o que diz a palavra. A sua descendência, filhos e netos e bisnetos, gente que nós não vamos conhecer. Tem pessoa da nossa família que nós nunca vamos conhecer, porque a gente vai para o céu e os nossos filhos, os nossos netos vão continuar vão continuar multiplicando. Tem uns que tem 1, tem outros que tem 2, tem outros que tem 4, 5, né? Que já está com os cabelos assim de pé, né? Falou, Deus me livre, pastor, chega, porque eu já fui abençoado, né? Mas nós não vamos conhecer, mas eles, olha aqui, ó, a geração do justo será poderosa na onde, meus irmãos? Na terra. E a geração do justo será olha para mim um pouquinho. Irmãos, a nossa descendência está dependendo de nós.
O teu filho e o teu neto estão dependendo de você. Por isso que o inimigo, ele quer te tirar da presença de Deus. Porque ele quebra a bênção que Deus colocou na tua vida para a tua família. Ele quebra. A Bíblia diz, a geração do justo, aquele que teme, aquele que tem prazer nas coisas de Deus, a geração dele será abençoada. Ele vai partir, mas a bênção vai ficar. Ele honrou a Deus, ele foi fiel a Deus, toda a família será abençoada. Agora eu vou dar uma palavra para você tomar muito cuidado com o pecado. Adultério, homicídio, prostituição. Tome cuidado com o pecado, tá? Porque o homem segundo o coração de Deus, que foi o Davi, ele não temeu a Deus um momento lá e ele cometeu um adultério. Ele mandou matar o marido da mulher. Fez tudo errado, quis esconder debaixo do pano. Deus mostrou para o profeta e disse, Davi, aqui não. Tudo está bem claro aos olhos de Deus. Você fez alguma coisa errada e tal. E aí veio à tona, coisa triste, né, irmãos? Irmãos, por causa daquele adultério, por causa daquele pecado, a espada nunca se afastou da família de Davi. Os filhos e os netos dele pagaram um preço muito alto. Eu não quero isso para minha família, irmãos. Eu não sou perfeito. Mas eu conheço a palavra e eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Deus é justo. Tudo que o homem planta, se você temer a Deus e ter prazer nas coisas de Deus, a tua descendência vai ser uma bênção. Mas se a gente não honrar a Deus, nossa família pode ter um problema sério lá na frente, ó. A culpa vai ser nossa. E eu não quero carregar isso. Eu não quero carregar um sangue do meu filho, o sangue do meu neto. Eu quero que eles sejam então eu falo, Deus me ajuda. Eu quero temer a Ti, quero ter prazer na Tua palavra, eu quero deixar um legado, eu quero que a Tua bênção esteja na minha família. E aí está dependendo de nós isso hoje, né, pessoal? Então vamos ver aqui na Bíblia o que aconteceu ali por causa daquela questão toda, né? 2 Samuel, capítulo 12. Quem achou, diga amém, irmãos. Versículo de número 9. Profeta rasgou o verbo, mas rasgou. Falou na cara do rei lá o que tinha de ser falado, né? Olha o que o profeta falou. 9. Porque, Davi, você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, aquele erro do Davi colocou uma espada contra os filhos, os netos, toda a família dele para sempre. Coisa foi terrível na família de Davi. Então, querido, nós temos que vigiar. Tudo começou porque o Davi estava no lugar errado e na hora errada. Ele estava em casa aquele dia, no palácio. Era para ele ter ido para a guerra com os outros soldados. Ele não foi. Uma negligência pode gerar sofrimento. Não vamos negligenciar o nosso papel de marido, de pai, de cidadão, de cristão. Não negligencie o seu papel. O que Deus confiou a você, tu deve executar com excelência, com alegria, porque isso pode trazer bênção para ti ou, ao contrário, pode trazer um problema sério para você e para a tua família. Qual foi o pecado de Davi, pastor? Foi tudo premeditado, esse é o problema. Que às vezes você peca, eu peco, de maneira inconscientemente, Deus sabe e tal, a gente pede perdão. Mas premeditar, quem é essa mulher? Não, a mulher de Urias e tal. É casada? Casada. Opa, esquece. Não, Davi nem ligou, irmão. É casada, é bonita, traz para cá e tal. Coisa séria. Mas Davi agora, vão matar o marido dela. Olha a maldade. Coisa séria. Mas pastor, Davi fez isso. Irmão, quando o homem não está bem com Deus, ele faz coisas ainda piores. Você sabe da história. Deus perdoou Davi, mas a consequência do pecado existiu. Ser perdoado por Deus é uma coisa, tá? Mas Deus muitas vezes não livra da consequência.
o preso que está lá na delegacia, na penitenciária, Deus pode ter perdoado ele, mas ele vai ter que pagar pelo crime que ele fez. Você vê que o salário do pecado, a consequência, por isso que a Bíblia Sagrada nos orienta, irmão, se consagre, não se envolva, ande com Deus, que daí o demônio não vai tocar em você. Você será uma pessoa livre, uma pessoa abençoada para a glória de Deus. Amém? Bom, vamos orar agora, vamos fazer oração. Eu quero que você estenda as mãos aqui para o altar. Eu vou colocar aqui o pedido de oração, no nome de Jesus. Quem está em casa, pode ficar sentado, pode ficar sentadinho, tá? Isso, pode ficar sentadinho mesmo, tá? Olha só, quem está em casa, né, nós vamos orar agora pela tua família. Deus vai abençoar, no nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, irmãos. Santo Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, aqui no altar, Pai querido, estão os pedidos de oração pela nossa descendência, pela nossa geração, filhos e netos e pessoas, Pai, que nós não conhecemos ainda e que talvez nunca vamos conhecer, porque a nossa família vai continuar, a nossa geração vai continuar, ela será poderosa na terra, nós estaremos no céu, estaremos com o Senhor um dia, mas o legado vai ficar e a nossa descendência será poderosa, será abençoada. Eu oro, Espírito Santo de Deus, pela nossa família, pela vida sentimental. Eu dou uma bênção para os casais que aqui estão, Senhor, os casais que estão em casa, ou esta mulher, Pai, cujo cônjuge está com problema, o marido, a esposa está com problema. Senhor, abençoe os nossos filhos, abençoe os nossos netos, que venham os netos, que venha uma família abençoada para glorificar o Teu nome, Senhor. Se tem alguém aqui, Pai, cujo filho, um neto, está dando dor de cabeça, está dando problema, está desobedecendo a mãe, desobedecendo o pai, está em rebeldia, esse filho não vai bem, ele precisa se arrepender, ele precisa honrar pai e mãe, para ser abençoado na face da terra. Eu repreendo o espírito de rebeldia, espírito das drogas, das más companhias, espírito da jogatina, porque tem pessoa da família viciada em jogo, criança que vive com o celular jogando online, à noite, na madrugada. Liberta, Pai, a nossa geração, a nossa descendência, daquilo que é banal, daquilo que é fútil, e que a nossa família se incline para a Tua palavra e viva a Tua vontade, Senhor. Eu oro pela nossa descendência e eu digo: diabo, você não vai quebrar a bênção vai permanecer em nome de Jesus, e nós agora quebramos o que é teu, quebramos o teu braço, demônio. Você que colocou a mão em alguém da nossa família, nós quebramos agora esta barreira em nome de Jesus e abençoamos a nossa descendência para a glória de Deus. Fale comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, irmãos. Aplauda o Senhor Jesus. Digam todos graças a Deus. O nosso Deus é maravilhoso, tá? Você vai ver que Deus vai abençoar e vai ter pessoas que você sabe que está sofrendo, que vai começar a buscar Deus, vai se aproximar de Deus. Pessoas doentes, você vai receber notícia que está boa, que está curada em nome de Jesus, tá? Pessoa que você diz: pastor, não vou mais falar com ela, pastor, com ele, está dando trabalho, vai vir te procurar para pedir oração, para pedir atendimento. Aí você só vai encaminhar. Nosso papel é esse, só encaminhar as pessoas para o caminho de Deus e deixar o Senhor operar e deixar o Senhor abençoar. Amém? Nós vamos fazer uma oração agora para Deus fortalecer tua saúde, para Deus te curar. Pastor, eu estou com dor, estou doente. Vamos todo mundo ficar de pé, porque eu vou fazer uma oração agora para Deus abençoar trabalho, família, saúde, todas as áreas da nossa vida. Amém, irmãos? Todas as áreas. Olha para a tua mão direita assim. Quem está em casa faz também, tá? Você que está no hospital, faz também. Você que está na penitenciária, faz também. Jesus quer curar, Jesus quer fortalecer, tá? Olha para a tua mão e fala comigo assim: querido Deus, em nome de Jesus, o Senhor é o meu médico, Jeová Rafá, o Deus que me sara,
o Deus que me restaura, coloca na minha mão, Pai, o teu poder para desfazer toda doença, enfermidade, doença da alma, que é a angústia, a depressão, a ansiedade e todo o mal que houver no meu corpo, na minha mente, será quebrado agora, em nome de Jesus. A minha mão está abençoada. Amém. Coloca a mão no coração e fala comigo assim: em nome de Jesus, todo mal está amarrado, e eu exijo, o mal, ou doença, ou ansiedade, ou depressão, sai de mim. Diga: sai agora, vai embora, em nome de Jesus. Diga: meu corpo, minha alma, fique curado para a glória de Deus. Agora deixa o pastor Valdeci orar por você. Ó nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, o Senhor reina, Tu és absoluto no céu e na terra, o governante, o Deus que abençoa, que cura e que salva. Aqui está a Tua igreja, Senhor. Aqui está o Teu povo nesta manhã, com o coração aberto, felizes, receberam a Tua palavra, e agora eu clamo, Pai, pelo Teu poder, que o Senhor venha operar no nosso meio, que o Senhor venha curar no nosso meio, restaurar, levantar esta pessoa, e operar maravilhas, meu Deus, em cada coração que precisa de Ti, que precisa, Pai, da Tua graça. Poder de Deus, entra agora na vida desta pessoa, e em o nome de Jesus, eu paraliso agora toda doença, a doença física, crônica, degenerativa, autoimune, a doença da alma, a angústia, a depressão, a ansiedade, a tristeza, aquela agonia que a pessoa carrega. Eu digo agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, inveja, vai embora inveja, vai embora olho grande, vai embora agora toda perturbação. Eu estou quebrando a força do demônio. Sai da casa, demônio, sai do marido, sai da mulher, sai do filho, saia da empresa, Satanás. Tu vais soltar o trabalho, o empreendimento, a finança desta pessoa. Eu repreendo agora todo o mal, e eu exijo, o mal sai agora, em nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos e diga comigo: eu recebo a bênção, eu recebo a saúde. Diga: eu estou curado, para a glória de Deus. Diga: obrigado, Jesus, pela minha vitória. Diga: obrigado, Jesus, pelo meu milagre. E todos digam amém e graças a Deus. Vamos dar para Jesus uma salva de palmas bem bonita. Aplauda Jesus, bem bonito. Chega de choro, chega de choro, chega de miséria, chega de doença. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Lembra o que o pastor falou? Senta um pouquinho. Lembra o que o pastor falou antes ali? Por que o Filho de Deus tem que ter uma vida lascada? Não tem. Está amarrado em nome de Jesus de Nazaré. Eu era lascado quando era do mundo, irmão. Hoje eu sou completo em Cristo, um homem muito abençoado. A gente era lascado quando estava na mão de Satanás. Hoje estamos na mão de quem? Nas mãos de Deus. E a palavra do Senhor diz: se quiserdes e me ouvirdes, tereis o melhor da onde? Melhor da terra. Diga: eu quero o melhor. Vamos nos despedir dos amigos de casa. E só lembrando aos amigos que a Igreja da Graça aqui no Próspera está aberta a semana toda, tá, pessoal? Semana toda, de domingo a domingo nós temos cultos aqui, tá? A igreja não fecha não, tá? Exceto em alguns horários ali, tu pode vir e tal, mas tem sempre o telefone ali na recepção tal, tu vai conseguir, tá? Para você que está em casa, que Deus te abençoe e venha participar conosco, a glória de Deus será grande na tua vida. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos? Bem forte. Sim.